de começar o vídeo, Carlos, temos o 5 dicas, como sempre. Temos 5 dicas para passar para vocês. Ligeirão, papum. Papum! Alice Chocolates, Alice Tenório, nossa grande parceira aqui, que hoje... Inclusive é a nossa convidada, né? Vai ser top, vai ser top. A Alice Chocolate tá com delivery massa, Carlos. De top domingo de linha. a domingo. De domingo a domingo. Das 8 às 5 da tarde. Você pode pedir, fazer o seu pedido lá na Alice e comer aqueles bolos maravilhosos. Salgado, doce. É lanchinho, gente. Tortilete, empada. Que inclusive a gente rapou aqui. Exatamente. Já faça seu pedido. É isso mesmo. Multigraficadp.com Tá sempre com a gente aqui. A gente não iria conseguir tomar o nosso cafezinho. A multigraficadp.com tem personalizados incríveis, não é só caneca. Você tá precisando de um cardápio, tá precisando de uma documentação, imprimir uma foto. A gráfica lhe atende com toda certeza. Você vai encontrar ótimos preços e tem o nosso desconto de 5% com o código OXDP com 5. OXDP com 5 é o código para ganhar 5% de desconto em qualquer personalizado. Então vai lá, aproveita o código e já ganha seu desconto. Exatamente, tudo que você precisa numa gráfica tem lá, então vai lá. Multitelecom, a internet de alta qualidade que você estava procurando. Aquela internet que não cai, que não lhe deixa na mão, que tem um ótimo atendimento. É ou não é, É Carlos? uma velocidade que, meu Deus do céu, nem flash pegava, né? Exatamente, a gente tem planos a partir de 240 megas. E o plano que a gente usa aqui é de 500 megas e realmente bate 500 megas. Topado. Topado. Não é lento, é topado, meu amigo. Vai lá aqui, ó, tem internet de qualidade, vai na Multitelecom. Tem também o aplicativo de filmes, séries e desenhos. Vai lá. Bodega. Bodega das Massas tem tudo que você precisa para sua noite, para aquele encontrinho com os amigos, pedir uma pizza, uma massa, um sanduíche, um sorvete. Tem tanta coisa ali que tem tudo difícil até de falar. Tem os gelados também, açaí, sorvete que você falou e tô repetindo em casa dele. E qual é o diferencial da pizza da bodega, cara? Só lá na bodega você vai ter o prazer de comer uma pizza feita a forno a lenha, que tem todo aquele gostinho saboroso aqui. Exatamente, defumado. Exatamente, e outra coisa, todas as comidas são feitas com produtos de qualidade. Graças a Deus. E se você está precisando consertar seu celular que você deu um baque, derrubou na privada, que nesse aqui, ó. Passa na iConnect, assistência especializada e não só para celular, também para impressora e computador, além de diversos acessórios. Tablet, o que você quiser lá você tem a garantia de ter um atendimento impecável, com um preço que vai caber no seu bolso. Então corre lá. Fica na onde, Carlos? Ali, a principal, ali perto da Igreja Batista. A igreja não paga nós, então... Exatamente, praticamente em frente à Igreja Batista. Não tem erro, passa lá. E quem também mandou um docinho aqui pra gente, que acompanhou a gente o episódio todo aí. Exatamente. Doceria da Cícera Ferreira, é top. Mostra lá, Carlos. Já lê esse QR Code. Já mete o QR Code aí no celularzão aí, ó. Faz o seu pedido. E é nesse clima que você fica com o episódio agora. E sejam muito bem-vindos a mais um Oxipod, o programa mais nordestino da internet. Como é que você tá, Carlos? Eu tô bem. Você devia começar a fazer um negócio mais dinâmico. Mais dinâmico? A mudar, sei lá. Como é que você acharia assim que seria mais dinâmico? Aí você me quebra, né? Jogar a ideia é bom, mas trabalhar a ideia ninguém quer, né? Eu dou o pontapé inicial. Aí você desenvolve, a gente vai nessa continuidade aí. Feliz hoje? Eu tô feliz. Tá? Vamos embora. Hoje a gente tem um convidado que foi muito pedido por vocês desde a nossa primeira temporada. Sempre que a gente faz aquela caixinha de pergunta, quem é que vocês deveriam ver aqui, que gostariam de ver aqui, vocês sempre dizem que essa pessoa deveria estar aqui. Então, está aqui, ele que é advogado. Está aqui. Está aqui, né? Está aqui. Ele que é advogado, é escritor, membro da Academia Alagoana de Letras, Diógenes Tenório Júnior. É um prazer ter você aqui. Bom dia, Carlos, Leandro, Stephanie que tá ali nos bastidores. O prazer é meu, a alegria é minha e eu é que fico honrado, fico muito feliz com esse convite que me foi formulado, porque é sempre bom nós falarmos sobre o Nordeste, mas principalmente dentro do Nordeste falar sobre Murici. Exatamente. Que é uma paixão comum a todos nós. Não é? E você não sabe o quanto você foi pedido aqui, né? É verdade. Desde a primeira temporada, você era um nome cogitado para vir na primeira temporada. Que coisa boa. E aí acabou que não deu, que a gente não conseguiu esse contato, mas finalmente eu encontrei na rua e roubei um minutinho do seu tempo. Na porta do fórum, eu saindo da luta. Exatamente. E agora estamos aqui, vamos falar sobre Murici, vamos falar sobre sua trajetória também. Uma trajetória rica, uma trajetória bonita de se falar, história muito
muito comentada na cidade, muita gente lhe respeita e a gente quer descobrir o porquê de você ser uma pessoa tão respeitada, porquê de você ser uma pessoa tão querida, né? Vamos começar pela sua profissão. Você é advogado. Você nasceu aqui em Murici? Eu não nasci aqui por uma circunstância exclusivamente de logística. Quando eu vim ao mundo, em 3 de maio de 1970, e já faz muito tempo, 54 anos, Murici não possuía hospital. Certo. Então, Murici tinha apenas um posto de saúde. Era muito comum que os da minha geração nascessem em Maceió. Porque nem União dos Palmares também, que sempre foi a cidade polo aqui em desenvolvimento na Zona da Mata, nem União possuía hospital àquela época. Então, a minha mãe procurou a dona Osana Gomes da Silveira, uma grande parteira, uma grande figura humana, um ícone de Murici. E dona Osana, quando fez os exames em minha mãe, viu que eu não podia nascer em casa. Eu era prematuro, eu nasci de 7 meses. E então dona Osana recomendou a minha mãe que fosse dar à luz em Maceió. E assim minha mãe fez. Meu pai arrumou um carro de um vizinho, ele não possuía carro, e levou minha mãe para Maceió junto com dona Osana. Minha mãe fez questão de ela acompanhar, não é? E lá eu nasci na Casa de Saúde e Maternidade Dr. Paulo Neto, ali na Cicinato Pinto, pertinho da Praça Deodoro. Hoje ela é uma unidade do Hospital Sanatório Centro. E eu passei apenas 15 dias em Maceió, porque, repito, nasci prematuro, fui para a incubadora, morre, não morre, e muita reza das minhas 2 avós aqui, muita promessa feita ao Padre Cícero do Juazeiro, que eu cumpri depois de já homem feito. E aí, com 15 dias, eu vim para cá. E aí, meus amigos, eu não saí mais de Murici. Aqui eu fiz toda a minha formação escolar até... Fundamental e médio? Até o fundamental. Até o fundamental. O primeiro grau da época, né? Eu estudei aqui até a 8ª série no ginásio Nossa Senhora das Graças. Bom, primeiro eu estudei no Jardim Infantil Municipal São Luís de Gonzaga, que era o chamado Pavilhão, que era ali na Praça da Matriz, a Praça Vigário Zé Roberto, perto da minha casa. Depois eu fui para a Escola Juvenal Lopes Ferreira de Almena, a Escola Integrada Municipal Juvenal Lopes, que era também de frente à minha casa, na rua 7 de Setembro. De lá eu vim para o Nossa Senhora das Graças fazer o 3º ano primário e aí fiz até o 8º ano. E aí eu fui para Maceió com 15 anos, porque aqui só existia ou o pedagógico no ginásio ou contabilidade na Aurino Maciel, que era na esquina aqui da Santa Teresa, onde hoje é a Escola Cícero Calheiros. Certo. E como eu não queria nem pedagógico nem contabilidade, meu pai me levou para Maceió. E aí nós fomos para Maceió. Nesse ano 85, minha família se mudou para Maceió, justamente por essa necessidade de estudos, minha e da minha irmã. Só que eu nunca saí de Murici, né? Mesmo tendo ido estudar lá, naquele momento inicial eu namorava aqui, tinha minhas atividades com a Jucan, Juventude Católica de Murici, foi uma coisa marcante na minha vida. De modo que eu fui fazer o 2º grau lá no Marista, depois no Colégio Guido, passei na Faculdade de Direito da UFAL, me formei, mas eu digo sempre que não é somente o meu umbigo que foi enterrado em Murici. Eu acho que um pedaço significativo da minha alma ficou enterrado aqui já comigo vivo, né? Aliás, essa é uma circunstância comum a todos nós muricienses. Os meus amigos que são de Maceió ou que são dos outros interiores tiram muita onda comigo, porque eu digo, rapaz, tudo pra você é Murici. Tudo melhor é Murici, porque, rapaz, eu não tenho culpa se o interior de vocês é fraco. Porque, veja, não há, e eu desafio, veja, não há um hospital em Maceió que não tenha um muriciense trabalhando. Verdade. Às vezes acontece de você... O Hospital do Coração, antigo Hospital do Coração, que hoje é o Hospital da Cidade, ali na Gruta, houve uma época que você chegava lá e na portaria tinha como segurança o Vanilzinho Lindraz, filho do Vanil, locutor aqui, José Vanil, filho do Vanil da Ângela. Tinha na UTI o Dr. Rogério Correia, médico cardiologista, meu amigo de infância, afilhado dos meus pais. E tinha na enfermagem a Isabel, filha do seu Manuel Cabeló.
Então veja, parte administrativa, parte médica e parte de enfermagem, ou seja, tudo do hospital. Toda a estrutura do hospital tinha o Muriciense. É um hospital de Murici, só que fora de Murici. É uma filial de Murici. filial de Aí Murici. você chega nas escolas particulares, Marista, Madalena, Sacramento, Inei, Sempre tem Murici. Coque, sempre tem Muriciense na coordenação ou como professor, né? Escola nem se fala, as escolas de UCEPA estão coalhadas de professores concursados que são filhos de Murici. Então, assim, nós sempre tivemos, eu digo nós muricienses, né? Essa capacidade de a gente ir buscar o nosso lugar ao sol com as duas únicas coisas que ninguém podem passar os tempos todos, podem mudar as coisas, mas isso não se altera. As duas coisas que ninguém tira de nós, né? A primeira delas é o estudo, o preparo, a capacidade. Vocês são jovens, têm idade de ser meus filhos e sabem que às vezes parece que a modernidade ela torna mais fáceis as coisas para todo mundo, mas isso é uma meia verdade. Qualquer pessoa que conheça um pouco de tecnologia e de expressão verbal pode montar um programa desse de vocês, um podcast? Em tese pode, mas não significa dizer que qualquer pessoa que vá montá-lo mantenha o mesmo padrão de excelência, de qualidade e vá ter sucesso amanhã. Então, a primeira coisa é essa, é estudo. Então, o muriciense sempre se destacou por fazer bem feito o que faz. Isso me dá um orgulho muito grande quando eu chego lá fora, em todos os lugares, né, em Maceió, principalmente, onde eu vivo mais no meu dia a dia, que a gente vê alguém aqui da cidade se destacando bem. Principalmente pessoas que, como eu, têm uma origem humilde, que não era filho de fazendeiro, filho de político, não era rico, né? E que estudou, aprendeu para poder fazer bem feito o que faz. E a segunda característica é também um tesouro inalienável de cada um de nós, é essa fé profunda que a gente tem. O fato de nós sermos todos aqui afilhados de Nossa Senhora da Graça, que é a nossa padroeira, e eu digo isso sem nenhum ranço apenas religioso, né? Mas a condição da padroeira de Murici, ela é uma condição não somente religiosa, mas histórica, sociológica, né? É verdade. Quem quer que não seja devoto de Nossa Senhora, mas se for de Murici, tem uma imagenzinha ou estampa de Nossa Senhora da Graça em casa. Algum lugar. Em algum lugar. Né? A gente chega em algum canto, quando vê, será que esse cara é de Murici? Às vezes é. Você chega num restaurante, num passaporte, em Maceió e tal, né? Tem essa coisa toda. Então, a minha trajetória toda, ela começou aqui. Eu digo sempre, tem aquela música famosa do Gilberto Gil, que ele disse que a Bahia foi quem deu régua e compasso, né? A Bahia é quem me deu régua e compasso. Eu digo isso, que a mim quem deu régua e compasso foi Murici. Foi a família que eu tive e me criei, foram os amigos dessa família, porque eu sou de uma época, da década de 70, em que as casas ainda eram abertas. A minha casa tinha uma chave, a porta da casa, que só se trancava quando a gente ia dormir à noite, né? Durante todo o dia a porta era aberta. Às vezes aberta mesmo, não era encostada, era a porta aberta, né? Quem chegava, entrava e tal, né? Então as pessoas iam nas casas umas das outras. Verdade. E as pessoas que frequentavam a minha casa eram principalmente pessoas muito simples. E eu aprendi muito, muito com essas pessoas simples. Eu aprendi ali, ainda pequeno, de que, veja, nem sempre cultura significa sabedoria. O sujeito pode ser muito culto, ele pode ter muito conhecimento e não ter sabedoria. Verdade. Né? E, ao mesmo tempo, ele pode não ter cultura nenhuma, nunca ter lido nada, mas ser sábio. Eu convivi com pessoas muito sábias. É porque o conhecimento ele não significa sabedoria, né? Se você tem Exatamente. conhecimento, eu acho que a sabedoria é o poder de aplicar o conhecimento que você tem, né? É o saber aplicar. Né? E às vezes você tem um conhecimento superficial, né? É verdade. Supérfluo. Na minha época se dizia assim, o sujeito é leitor de orelha de livro. A orelhinha do livro ali, né? Porque tem um resumo do livro. Aí tem às vezes o cara boçal, pedante, que ele lia a orelha, né, 6 linhas e achava que podia falar sobre aquele assunto. Hoje a gente diz, o sujeito é leitor de internet. Não que a internet em si só seja um mal, mas às vezes o cara ouve falar, tal, mas não sabe o que está falando. Acontece Veja, muito. eu acabei de falar em Dona Osana aqui, que era uma sábia, uma mulher santa e sábia. Eu convivi com outra figura aqui de Murici, o Seu Braulio. Ele era um grande marceneiro,
Ele é o sogro do Anizão, que todo mundo conhece, aqui, o pai da Rosa, né? A esposa dele, Dona Tetê, ainda está viva na rua 5 de julho, com 95 anos. É a última amiga da minha avó, da geração dela. Veja, o Mestre Braulio era marceneiro, né? Ele fazia móveis extraordinários. Tudo que tem na casa dele de madeira, foi ele que fez. Eu tenho, inclusive, na minha casa, em Maceió, uma cadeira de balanço que ele me deu de presente, né? Veja, um homem que não terminou o primeiro grau, talvez. Mas as conversas que eu vi o Mestre Braulio tendo com meu pai, ele tem idade de ser pai do meu pai era muito fãzão dele, né? E depois que eu próprio, já adulto, passei a ter com ele, eu ficava impressionado. Quando eu fui estudar filosofia no Marista, com 15 anos de idade, que o sujeito começou a explicar a filosofia, escola socrática e tal, eu digo, rapaz, isso é o que o Mestre Braulio conversa sem saber que é filosofia. Ele não sabia que era filosofia. Mas as indagações dele sobre o sentido da vida, para que é que a gente está nesse mundo, o que é que vale a pena a caminhada e tal, ele sabia tudo isso. O Camões tem uma expressão, o Luiz de Camões, que ele fala do saber de experiência feito. Isso que você acabou de dizer. Né? Porque tem o saber que a gente adquire nos livros, todos nós, vocês são jovens, instruídos, têm formação, são cultos, mas tem aquele saber da experiência. O saber que é da pessoa, né, que na vida ela foi aprendendo aquilo. Vocês devem ter ouvido falar já da Carolina Maria de Jesus, que foi uma escritora negra, carioca, né, que era catadora de papel e lançou um livro na década de 60 chamado Quarto de Despejo. O livro é um livro fantástico. Fez 40 anos do lançamento desse livro, foi em 60 aquela. A última, eu tinha já a edição antiga e comprei a edição comemorativa dos 40 anos, nos anos 2000. Pois bem, foi inclusive um alagoano, Aldário Dantas, grande jornalista, que a descobriu. Né? Rapaz, a maneira que a mulher escreve são diários. Ela pegava os papéis que ela recolhia, os papéis em branco, ela ia recolher, ela ia escrevendo. A vida dela na favela, a vizinha que incomodava, tal, né? Uma coisa. Veja, uma pessoa sem formação cultural, mas ela tinha uma experiência de vida, era mãe solo de 3 filhos, com a maior dificuldade de criá-los ali no ambiente da favela, né? Então, veja, uma mulher dessa, ela tinha a sabedoria. E foi isso que eu aprendi assim na minha casa, desde muito cedo, o quanto essas pessoas, elas eram sábias. Vizinha minha casa, ali na rua da igreja, né, tinha uma mercearia, a venda do Seu Horácio, de esquina. E aí, dia de sábado e domingo, eram os dias que o pessoal todo da zona rural vinha para fazer a feira. A feira começava no sábado, terminava no domingo. Então o Seu Horácio era compadre desse povo todo. Eu era amigo de infância do filho dele, o Geraldo, faleceu 2 anos atrás, muito cedo, lá em São Paulo. E aí eu ficava ali com o Gel, a gente piruando ali na venda do Seu Horácio e ouvindo as conversas dessa turma do interior. Ele vendia charque, aquelas mantas de charque, né? Não sei se vocês sabem como é isso. Sei. No balcão de madeira, aí tinha um pedaço de mármore, que ele botava a manta de charque, uma peixeira afiadíssima, que ele cortava bem fininho ali. Hoje seria um carpaccio. Né? Ele cortava bem fininho aquilo ali e o cara tomava uma talagada de de cachaça, mucuri, principalmente, que agora voltou a ser fabricada, graças a Deus. Pois bem, o cara tomava uma talagada de mucuri, dava uma cuspida no chão e comia um pedaço do charque. E ali aqueles caras conversavam. Mas eu achava, meus irmãos, arretado aquela conversa. Aquele vocabulário, entendeu? Aquele jeito de falar, né? De coisa da época do Império. Que até hoje tem o sujeito do interior da zona rural que chama você de vós-me-sê. Vós-me-sê. Não é? Que é uma corruptela de vossa mercê. Veja, era o português castiço que os nobres da corte portuguesa no Brasil falavam. E o matuto das Brenhas do Sertão, sem saber por quê, foi pegando isso. E até hoje o cara chama vós-me-sê pode e tal. Ele não sabe que isso é vossa mercê. Eu via o meu avô, um homem humilde, semi-analfabeto, e que dizia assim, eu quando fui comprar uma arma pela primeira vez, que eu saía pelo interior vendendo as coisas, não sei o quê, eu comprei uma Combré. Tanto que tem uma música de coco, que é 3 cocos, 5 cora, miudinho, parrapapá, disparei minha Combré. E eu dizia, meu Deus do céu, que diabo é Combré? Combré, né? Que meu avô falava. Aí eu já adulto começo a ler, aí veja, na época da Segunda Guerra, uma das marcas mais famosas de armas era francesa, se escrevia Comblair.
Então, comblé no francês. Comblé. Né? Acabou-se a guerra, então o exército botou para vender muito dessas armas e tal, e pelos interiores os cabas compravam. E dizia, a Combré é boa, a Combré é a Comblé. Né? Repare que coisa arretada. E aí a gente fica sem entender que diabo é isso, né? É as expressões eu gostei demais do nome de vocês, né? O Oxe, né? Essa expressão tão nossa. Um dia desse eu vi na feirinha do artesanato uma camisa assim, Oxe. Oxe é Oxe hoje. Né? É isso, é. Oxe é Oxe. Não tem explicação. Não tem explicação. Só a gente que é daqui. Então repare, quando você faz isso, quando você se dispõe, não é, a observar, você vai ver que ao redor de si tem uma riqueza extraordinária. Ainda existe hoje aqui em Murici, na Rua 5 de Julho, no último trecho da Rua 5 de Julho, antes de chegar na linha do lado esquerdo, está lá o seu Natanael fazendo as cadeiras de balanço dele. Na verdade, trançando as cadeiras de balanço. Né? Na minha casa lá embaixo tem duas que já foram recuperadas N vezes por ele lá. Veja, ele faz aquilo desde que eu me entendo por gente. Tenho certeza que no mínimo há 40 anos ele faz aquilo ali, né? Acho que talvez só tenha ele que faz isso hoje aqui em Murici, né? Mas é um saber ancestral. Ele vai fazendo aquilo ali, ele faz com cuidado, o negócio fica arrumado, fica seguro, né? E agora é cult, né? Já foi brega, agora é cult. Agora é cult, né? Porque o brega tá voltando. O brega tá voltando. Então repare, aqui sempre teve isso. Nós temos hoje, estávamos conversando antes de começar aqui o nosso bate-papo, você tem um pintor como José Cícero, que é um sujeito autodidata e que é um pintor de primeiro naipe, de primeira linha. E que merece muito reconhecimento. E que merece muito reconhecimento, merece ser incentivado. Eu tenho alguns quadros dele. Nós temos um artesão de barro ali na pista, na BR, o Bido, não é? Que ele faz coisas lindas. Ele tem uma marca característica, que são os rostos grandes de barro, né? Os carões, como ele chama lá. Ele começou com aquilo, hoje ele já bota aquele carão no boneco, né? Ele já faz imagem sacra. Eu encomendei um Santo Antônio a ele, eu sou devoto de Santo Antônio, tem uma coleção de Santo Antônio de Pado. Encomendei um Santo Antônio a ele e disse, mas doutor, eu nunca fiz. Mas você faz, meu amigo, tenho certeza que você faz. Veja, ficou arretado. O primeiro que ele fez, né? Um sujeito que é autodidata, repito, ele não teve nenhum professor de arte plástica, de perspectiva, de saber a proporção do tamanho do menino Jesus no braço do Santo Antônio e tal, e ficou perfeito. Tem um rapaz daqui chamado Theo Pinheiro, filho de Dona Noêmia, que é do Apostolado da Oração, amigona de minha avó, e de seu Sebastião, que é pescador. Você sabe quem é o Theo? Conhece. Pronto, também. Veja, eu tenho um trabalho do Theo lá, que eu comprei a ele autografou para mim, da cavalhada nossa. O Theo, vocês sabem, ele morou no Recife muito tempo, né? E ele fazia, deve fazer ainda, mas ele fazia histórias em quadrinhos. Ele ainda faz. Profissionalmente. Isso. Ele fez coisas para DC Comics e tal. Veja, um rapaz daqui, da Rua 5 de Julho, os pais dele moravam ali. Né? Então, eu acho que essa percepção do que a gente tem de bom, ela é muito importante para que essa turma nova, a geração de vocês, que tem idade de ser meus filhos, mas é uma geração de pais já. Você tem uma garota de 3 anos de idade. Então, veja, o tempo corre muito célere. Não é? O que é que vai ser a diferença na vida da sua garota, como foi na sua, como foi na minha, como foi na do meu pai? O estudo que a gente possa ter, né? E a convivência que seja facultada a nós também. O flagelo da droga, hoje, ele é algo que assusta a todos nós. Todos nós. Na minha infância, não existia droga em Murici. Interessante, isso não existia. Alguém, um ou outro perdido, você diz, fulano é maconheiro, certo? A gente nem sabia se era mesmo. Mas se era um sujeito meio alternativo que fumava um baseadozinho dele quando era um dia de carnaval no Campo Grande Esporte Clube. Mas não tinha droga, a droga viciante, não é? Veja, hoje Murici está perdida na droga, como de resto, infelizmente, estão os 102 municípios de Alagoas. Verdade. Não é algo para se resolver de forma simplista, nem para a gente dar um diagnóstico. Mas eu não tenho dúvida, pela experiência que eu tenho tido na minha vida, de que algumas iniciativas de cultura, de educação e de esporte, elas podem sim ser um divisor de águas. Né? Elas podem mudar realmente o destino de uma geração toda, que às vezes, na maioria das vezes, vai para a droga pela falta de opção.
não é? De tudo, a falta de opção de poder se vestir decentemente, de poder ter um emprego, de poder pagar o picolé ali para a namorada, de poder comprar a bicicleta, etc. e tal. Então, eu acho que a gente vai passando a nossa caminhada, a gente principalmente, repito, que é do interior, porque no interior é mais fácil de a gente perceber a dimensão do drama humano. Dificilmente a gente que mora no interior, né, a gente não conhece um pouco da história de cada um. Quem está aqui no dia a dia. Vocês conhecem pessoas que eu não conheço porque eu não estou no dia a dia. Mas vocês conhecem, porque vocês passam na rua, tá de moto, você o dia todo rodando ali, você sabe onde é o cara que está toda vez naquela esquina, tal, não é? E isso a gente vai vendo e às vezes a gente vai percebendo o porquê daquela condição, o porquê daquela situação. Eu já aprendi também que a gente não pode esperar somente que o poder público faça as coisas. O poder público tem uma obrigação, sim, institucional e deve ser cobrado por cada um de nós. Mas a sociedade civil organizada, dentro do seu espaço de atuação, ela pode fazer muito, não é? Às vezes, se a gente der um pouco do preparo que a gente tem, da capacidade profissional, pouco mesmo, 1 hora por semana. Quem é de nós que não pode dispor de 1 hora durante a semana para se envolver com alguma causa, né? Minhas amigas de infância que são hoje diretoras, professoras das escolas aqui todas, a Maninha, a Liege Medeiros, né, a Lena Procópio, veja, o que elas fazem nesses colégios nossos aqui é uma coisa linda. Iniciativas de fomentar a biblioteca da escola. Quando a Liege foi diretora do Benedita Rufino, eu doei uma série de livros lá. Ela estava montando a biblioteca, né? E veja, as bibliotecas estão vivas nessas escolas lá. Porque tem jovem que gosta de estudar, que gosta de ler. Tem, não é? bastante. Bastante, que descobre essa grande cachaça que é a literatura, essa grande viagem. Eu digo sempre, eu sou apaixonado por livro. Pode ser que a droga seja uma grande viagem, mas eu garanto que a literatura é uma viagem muito mais prazerosa. Muito mais prazerosa. E não acaba com a sua vida. E não acaba com a sua vida, né? Então, repare, essa iniciativa que pode parecer pequena, mas que a cada um de nós é dada a oportunidade de a gente fazer. Eu toda vez que via, nunca mais vi, mas toda vez que eu via aquela banda de música aqui se apresentando, eu lhe juro, eu ficava assim emocionado mesmo. Porque a última que eu fui assistir foi o Encontro de Carros Antigos que a gente fez. Eu tenho um Fusquinha da minha idade, um Fusca 1970. E a gente todo ano faz um encontro aqui. Esse ano vai ser em setembro. Isso. O Marquinho Corrêa que está organizando aí na Secretaria de Turismo. Veja, tinha um garoto que devia ter uns 5 anos. Ele começando a tocar na Filarmônica aqui. Coitado, fazendo uma força danada no instrumento de sopro, que eu não lembro qual era, não sei distinguir. Mas repare, um pivete desse que está com 5 anos, meu filho, começando a tocar numa filarmônica, ele é muito difícil que ele vá botar a cabeça dele para uma coisa que não presta. Porque aquilo vai ganhando o coração do cara, né? Ele vai se sentindo bem naquilo, ele vai se encontrando. Porque eu acho que a grande coisa é essa, a gente tem que fazer com que a juventude se encontre consigo mesmo. Entendeu? A juventude já se libertou, veja, de muitas amarras que na minha época ainda tinha. Talvez na minha época alguém quisesse usar um cabelo como esse seu, não é? E não tinha coragem. Primeiro porque em casa ele não conseguia, porque o pai era o primeiro a dar uma surra e dizer, eu vou cortar de faca cega para você ter cabelo de gênero. Então, resta muito a ver. Eu tive que ter coragem, realmente. Pois é. Então, veja, hoje já é fácil isso. Eu estou dando esse exemplo, né, simples, mas de tanta coisa, de forma de se vestir e tal. Então, hoje o jovem já tem, graças a Deus, essa liberdade maior, essa visão de que ele pode sim muita coisa, né, respeitar o limite do outro. Então, veja, esse compromisso, eu acho, de a gente fazer com que as gerações elas possam ter as oportunidades, ele deve ser um compromisso de todos nós que moramos, que vivemos e que amamos a cidade onde a gente nasceu, né? A festa da padroeira, eu digo sempre, eu nunca perdi a procissão da padroeira de Murici. A primeira vez que eu acompanhei a procissão, eu estava na barriga da minha mãe. Eu nasci em maio, a procissão é em fevereiro. A minha mãe já estava com a barriga grande. Ela contava que não conseguiu acompanhar a procissão toda. Foi até ali a Assembleia de Deus e voltou. Mas eu acompanhei esse pedacinho. De lá para cá eu não perdi nunca, graças a Deus.
Eu digo sempre ao meu garoto, se eu tiver alguma doença, um dia que eu fico incapacitado, mumificado, treinando para virar cadáver, porque às vezes o cara fica 5 anos ali, né? Tá. O pobre da minha avó paterna ficou 5 anos lá, catatônica. Pois bem, eu digo, olha, se eu tiver assim, Luiz, você bota na mala do carro e vá para a porta da igreja e deixe a procissão sair, mesmo que o médico diga que eu estou de olho fechado, não estou vendo, não acredito. Eu estarei vendo. Eu quero ver até enquanto pulsar o meu coração, eu estou lá. Mas veja, esse momento da festa da padroeira é um momento que eu acho assim de uma verdadeira catarse, né? Porque a gente vê todas as coisas que eu vi a minha vida toda. Parece brincadeira, mas até os vestidinhos das matutas que vêm da zona rural são do mesmo jeito ainda. Tem senhoras que frequentavam a missa na minha infância, uma família aqui que eu gosto demais, que o Benedito era meu amigo coroinha, depois foi meu colega seminarista. Veja, eu conheci Dona Cícera, a avó do Benedito, que assistia à missa na igreja matriz do lado esquerdo de quem entra. Ficava sentada ela e Dona de Janira, filha dela, e um monte de filhas de Dona de Janira, que eram... Essa Dona de Janira era a mãe de Benedito, meu amigo. Hoje, uma das irmãs do Bill, que eu toda vez esqueço o nome dela, mas ela está no mesmo lugar que Dona Cícera, avó dela, e que Dona de Janira, mãe dela, assistiam. Toda vez que eu chego na igreja, com a mesma fitinha do Sagrado Coração de Jesus, ela é do apostolado da oração, e no mesmo lugar. Eu acho isso um negócio, sabe? Porque eu digo, meu Deus, veja, elas não combinaram tal. É como se fosse a TAV, como se fosse DNA. Não, é aqui. O lugar da minha família é aqui, nesse lugar. Eu vejo do lado direito a esposa do Lula, do Mercadinho, que é filha da Dona Deca, certo? Dona Deca, mãe de seu Zé Laércio, é a avó do Cristiano, né? Ela chega e senta no mesmo lado que a Dona Deca sentava. Então, repare, a gente, eu acho que esses lugares históricos, a igreja, o colégio, né, eles trazem para nós sempre essa evocação de um tempo que dentro de nós não passou. É interessante isso, né, porque o tempo passa na nossa visão do outro, mas para a gente parece que não. Às vezes eu estou fazendo a barba nessa tortura diária, que é fazer a barba, né? A mulher reclama de que todo mês tem as dificuldades dela de menstruação, porque ela não sabe o que é fazer a barba todo dia. É uma desgraça, porque a minha barba nunca ficou decente como a sua, aí não adianta eu deixar, tem que cortar. Pois bem, e às vezes eu tô lá e parece que eu tô vendo outra pessoa. Parece que eu tô vendo eu, 40 anos atrás, né? Principalmente quando sai uma história, quando passa uma coisa. Esses dias morreu o Jorge, arrepiado. O Jorge, irmão da Abel culinarista ali. Abel que faz salgadinhos, tal, que é uma grande culinarista, né? O Jorge tinha 61 anos, morreu do infarto, fulminante aqui. O Bel é uma figura da minha infância, um amigo da vida toda. A mãe dele, Dona Morena, uma grande senhora, né? E quando eu vi a morte do Jorge, eu digo, rapaz, veja, bem pouco tempo atrás, eu ia para os enterros dos avós dos meus amigos aqui em Murici. Depois comecei a ir para o enterro dos pais dos meus amigos, né? E já cheguei nessa fase danada, de perigosa, de que estou indo para o enterro dos meus próprios amigos. Ou seja, daqui a pouco é o meu, né? Porque, veja, é a roda da vida que não para de girar. Não para de girar. Agora, a gente está aqui, não é? É interessante, tem um trecho do Evangelho que Jesus diz muito assim: quem tiver ouvidos, ouça. Gosto demais dessas sacadas de Jesus Cristo. Ouvido todo mundo tem, né? Mas ele quer dizer isso. Você ter o ouvido não quer dizer que você vai ouvir. Escutar não significa ouvir, né? Às vezes você ouve, mas não escuta. É verdade. Como às vezes você olha, mas não vê, né? São coisas distintas aí. Então, repare, a gente vai vendo isso, essa possibilidade de fazer algo, de construir algo, a partir das manifestações dos outros. Quando eu vejo o sujeito que tinha N limitações, não sei o que, por isso que eu gosto muito de Paralimpíada. Eu não sou muito fã de esporte, mas as Paralimpíadas eu acho arretado, né? Eu vi esses dias uma moça que ganhou um negócio de tênis de mesa, né? E realmente, assim, objetivamente, para o tênis mesmo basta um braço, né? Mas eu imagino que a falta do outro braço deve atrapalhar o equilíbrio, né? Deve atrapalhar. Pois bem, ela ganhou.
né? Uma agilidade, com um braço aqui, pá, pá, pá. Né? Como às vezes a gente vê aquele cidadão que não tem nenhum dos 4 membros, né? E que nada, faz um bocado de coisa. Acho que ele é austríaco. Enfim, o cara tem 2 livros sobre ele e tal. Veja, como é que o cara nada sem braço, sem perna? Ele nada, claro. Eu não consigo nadar com... Pronto, com as 4, é como eu, né? Veja, ele não nada de longa distância. Mas ele nada. Então, assim, essa nossa capacidade, né, de a gente ir além é uma coisa muito bonita. É verdade. Mas eu afundo bem. Assim, Afundar... Já é o lado, já é o lado. Ó, eu cosplay de vamos fazer uma submarino. pausinha. Pra você tanto tomar seu café já deve ter esfriado. Geladíssimo. Café gelado é uma desgraça. Olha. Mas, nossa querida patrocinadora, multigraficadp.com, lhe presenteia com essa caneca do Oxi Rapaz, que maravilha, rapaz. Muito bom, rapaz. Conversa Pra boa. você E só cuscuz com leite. Muito bem. Comi muito cuscuz com leite. Pra você lembrar, né? Pra você Que lembrar maravilha, aqui. rapaz. Muito bom. Depois vamos fazer uma foto segurando ela. Exatamente. Aqui, ó, bora tomar um café e prosear. Que é o que a gente faz aqui, toma café e proseia. Deixa eu deixar ela aqui. Eu quero entrar num assunto que é muito curioso. A gente tava até falando sobre vocabulário do interior, que eu também acho muito interessante, também gosto demais. Eu acho que algumas palavras, na forma que a pessoa do interior, a pessoa simples fala, fica muito mais legal. Por exemplo, vassoura é muito mais legal que vassoura. Que vassoura. Barrer. Barrer, imbigo é muito mais bonito que umbigo. A colher, ela alimenta melhor do que a colher. O mandaú. Mandaú. Na minha infância, muita gente chamava mandaú. Tá na beira do mandaú. É mais fácil de chamar mandaú fácil. do que mundaú, né? O Colher. arubu também. Colher, gaifo, arubu. Arubu. Ninguém fala não. Gaifo fala assim. Gaifo, Fala gaifo. Fala assim. mortandela não. Mortandela. É a pessoa lá de baixo. Do sul. Mas aí, você é um cara altamente instruído. A gente já aprendeu um monte aqui, só de você estar falando. Eu acho que é um dos programas que a gente mais aprendeu e mais escutou. Mas você é um escritor. E eu acho que esse assunto é muito interessante. Você já escreveu quantos livros? Eu tenho 9 livros lançados. Você pode nos dizer os títulos? Veja, meu primeiro livro foi um livro chamado Murici. Foi justamente quando a cidade fez 100 anos de emancipação política, em 1992. Murici tornou-se cidade em 1892, emancipando-se de União dos Palmares, né? Então, eu tinha algumas pesquisas e publiquei esse livro em 92. Na época era até o Gleube Tenório, o prefeito. Ele conseguiu o patrocínio da Secretaria de Comunicação do Estado para esse livro meu. Tinha 22 anos, estava na faculdade ainda. Depois eu lancei um livro de poesia, chamado O Clamor das Pedras. Aí veio um outro livro de poesia, Massa em Porto. Veio um livro infantil chamado Gatinho Luiz e Seus Amiguinhos da Floresta. Depois um outro livro infantil, Vovó do Céu. Depois a biografia, uma antologia do Tito de Barros, que é um grande poeta muriciense aqui, chamado Tito de Barros, Vida e Obra. Depois o livro de crônicas, Crônicas da Alma Muriciense. Que eu acho que é esse que tu já tem. Que eu tenho. É um livro que eu gosto muito. Assinado. Uma coisa boa, rapaz. É um livro que eu gosto muito. E veio depois uma compilação dos 2 livros de poesia e do livro novo, dos poemas novos que eu tinha, que chamou-se Manhã de Maia. Tá faltando um. São 9 livros, tá faltando um, daqui a pouco eu lembro. Então, veja. Quando eu comecei a ler, é interessante isso. Eu era muito tímido. Muito tímido. Eu sofri todo tipo de bullying que se pode sofrer na escola. Naquela época não era bullying, né? Interessante isso. Mas eu sofri bullying demais. Principalmente, meu maior algoz foi um tio seu, irmão do seu pai, chamado Sandro Sérgio dos Santos. O Sandro da Dona Marina. Meu amigo, eu sofri
mais do que sovaco de aleijado na mão do Sandro. Quando eu conto a ele isso hoje, ele se diverte. Mas Dioginho, as pessoas que me conhecem de infância me chamam de Dioginho. Dioginho, eu não lembro disso, mas claro que você não lembra, Sandro. O cara que bate, esquece rápido, não é? Quem apanha, Agora, lembra. quem apanha, meu amigo, nunca mais. Eu digo ele, Sandro, Eu às lembro vezes... até hoje, numa pizza que eu tomei na escola, E sempre. eu tava comendo um gula, o cara chegou do nada, me deu um chute Do nada. e derrubou meu gula. Eu fiquei triste mais pelo gula. Às vezes eu digo, Sandro, eu tô na porta de casa, às vezes. Quando eu olho pra esquina, que não tem mais a esquina, porque agora é tudo descampado lá embaixo. Mas quando eu olho pra esquina, que eu vejo você vindo, a primeira vontade que eu tenho é de correr pra dentro de casa e trancar a porta. Eu digo, ele vai bater em mim. Rapaz, diga isso não, doutor. Eu digo, mas não é nada. O Sandro era terrível. Ele dava cascudo, ele escolheu 2 Cristos. Eu e Carlos Henrique, que era outro colega nosso, né? Eu e Carlos Henrique, magrinho, os dois. Vocês eram amigos? Eram muito amigos. Aí o pai do Carlos Henrique era gerente do Produban. Existia o Produban aqui ali no comércio. Até hoje está lá a placa, na esquina do mercado ali. Aí, resultado, aí o Miguel Vasconcelos. E eu e o Henrique éramos muito estudiosozinhos, éramos coroinhas da Igreja Matriz com o Padre Geraldo, né? E a gente até parecia. Eu e o Henrique bem branquinho, magrinho assim, tal, de óculos, imagina. Um cara magro, branco, tímido e de óculos. A vítima ideal. A vítima perfeita. A vítima perfeita para o bolo. E o Sandro, maloqueiro fino. Né? Aí pronto, meu amigo, eu acho que o Sandro saía de casa pensando assim: o que é que eu vou fazer hoje com o Dioginho e com o Henrique? Já dormia pensando. Já dormia pensando. Vai amanhã. Todo dia a gente apanhava do Sandro. Era cascudo, era beliscão, era corredor polonês. Do nada, ele, pô, faz o corredor, aí 3 ou 4 igual a ele, passa aqui no meio. Não quero, passa no meio. Aí a gente passava, ele metia a mão na. Pois bem. Mas foi ali, naquela época, em meio às pancadas que eu recebi do Sandro Sérgio dos Santos, não é, que eu comecei a gostar de ler. Tenho certeza que também por isso. Como eu era tímido, sofria essas pancadas já e não gostava de futebol, eu sou talvez o único brasileiro que não gosta e não entende de futebol, né? Então os meninos jogavam bola no intervalo, ali no recreio, né? Bola com tampinha de Guaraná. Ou qualquer coisa que se faz Ou bola, qualquer né? coisa que se faz bola, né? O nosso querido amigo Ulisses, que era aqui da Tapiocaria, que é meu amigo de infância, hoje está lá em São Paulo, ele diz que eu fui o pior goleiro que ele já viu na vida. Né? Porque quando os caras viram que eu não jogava de jeito nenhum, resolveram me botar para ser goleiro. E foi uma desgraça. Uma Passei tragédia por isso também. Pronto. Então é comum, né? Para quem não sabe jogar. E aí eu descobri ali que a leitura era um negócio arretado, né? E aí eu comecei a ler. Jornal, né? O Ricardo Rocha, hoje eu fiz até esse dia que o filho dele ganhou um campeonato aí, acho que de uma luta. Jiu-jitsu. Jiu-jitsu, né? Pronto, o Ricardo, ele entregava o jornal, ele era jornaleiro. Minha mãe era assinante da Gazeta, então eu comecei a ler jornal. Né? Meu pai tinha uma pequena biblioteca, pequena mesmo, era um estante feita pelo mestre Braulio, né? E que tinha o principal, uma coleção chamada Conhecer, que era uma enciclopédia. Eu sou da época de enciclopédias, né? Então essa enciclopédia era uma coisa extraordinária, porque ela tinha tudo: história, geografia, ciência, arte e tal, né? Eram livros vermelho, grosso, vermelho e tal, 12 exemplares. E tinha outra chamada Os Bichos, que era sobre animais. Pronto. Então eu ficava ali lendo aquele negócio e a literatura alagoana que meu pai tinha. Então eu comecei a gostar de ler. E eu acho que é uma tendência natural de quem gosta de ler, ele começar a escrever. Porque é quase um impulso, né? É quase um impulso. Você começa a ver como o autor fala, tal. E como eu disse, eu sempre achei muito rica essa fauna humana, digamos assim, dessas pessoas com as quais eu convivia. Então eu comecei a escrever primeiro poesia. Eu sempre fui um cara muito sensível. Tinha esse preconceito ainda profundo na minha época, né? O homem que escrevia poesia, será que é homem mesmo, tal? Poesia, negócio de menininha, tal. Hoje em dia é mais tranquilo. Hoje em dia é mais tranquilo, graças a Deus. E aí pronto, eu comecei a escrever, claro, escondido, assim, ficava só comigo. E depois um grupo da Jucan, da Juventude Católica de Murici, começou a escrever também. Fazíamos parte deste grupo a Jeane Melo, hoje diretora da escola, acho que Raio de Sol, né, que é uma escolinha dela aí, que é uma moça muito capacitada. Então a Jeane Melo, o Laelson Moreira de Oliveira, filho do seu Léo e da dona Lena, escrevia também. Paulo Ferraz, que já faleceu, o próprio Vanil Lindraz, Vanil fazia parte disso, escrevia também. E a gente começou a escrever e tal, e aí eu não parei mais.
E a literatura foi me acompanhando ao longo da vida e foi sendo para mim uma forma de me expressar. Eu acho que na literatura você conversa com você mesmo ao tempo em que está conversando com o outro. Esse livro de crônicas, Crônicas da Alma Mauriciense, é um livro que me deu muita alegria porque muita gente que leu esse livro meu, principalmente os amigos que são de outros interiores, ligaram, escreviam, mandaram mensagem de celular. E olha, rapaz, quando eu vi isso aqui, parecia que eu estava vendo a minha terra. Porque, veja, todo interior é parecido. Verdade. Né? Não há um interior que não tenha os doidinhos de estimação, aqueles doidos que vivem na rua, assim, mas que todo mundo gosta, todo mundo acolhe e tal, né? Ninguém Vivem tem no medo. mundo deles, né? Vivem no mundo deles, né? Mas não tem medo. Veja, eu não tinha medo dos doidinhos da minha infância. Tinha um que jogava pedra, que era o João Balaio. Eu tenho uma foto dele. Aí a gente tinha medo, claro. Mas veja, fora ele, o coitado só jogava pedra quando o Sandro Sérgio e alguns outros do mesmo naipe provocavam ele. Ele dizia, você corre bicho, aí ele ficava puto da vida e tal. Mas no mais, ele entrava lá em casa. Tinha um cidadão aqui, o Vigia, o Petrúcio, ele andava eternamente como se estivesse num cavalo. Era com um cabo de vassoura. Né? Uhum. E tinha uma tara por gravatas. Meu pai era uma das poucas pessoas que usava gravata aqui, era advogado já tal. Então meu pai dava as gravatas todas pro vigia. Quando não estava mais assim, boa, desfiando um pouco tal, meu pai juntava. Meu amigo, ele ficava feliz da vida. Ele botava 5, 6 gravatas, né? Uma vez só, ficava cheio de gravata. É uma pena que eu não tenha fotografado o vigia. E aí ele corria naquele cavalinho dele imaginário, que era só um pau de vassoura, e fazendo assim, era assim, sabe? Acho que era para acelerar o cavalo. Meu amigo, negócio. Motor tal, né? Então, veja, ele entrava na minha casa, como entrava na casa de todas as pessoas, que, como eu disse, estava aberta sempre, ele entrava, sentava à mesa, cansei de ver ele fazer isso. Minha avó ficava na cozinha, minha cozinha era o domínio da minha avó. Aí ele sentava dizendo, Dona Zé, bota o meu café. Dando ordem. Aí minha avó se abria, aí botava o café quente, dava um pão com manteiga. Então, era essa coisa toda. Aí eu comecei a escrever. Vai deixar o cavalo lá de fora? Deixava o cavalo lá de fora. Não sei se amarrava, mas deixava o cavalo lá de fora. Então a gente tinha esses tipos humanos, né? Que era muito interessante a gente ver isso. Quando a gente... Porque repare, talvez, se você fosse me perguntar, e uma coisa que hoje falta, que você nota assim que falta, eu sinto falta de um respeito humano maior, né? Por parte da turma nova com aquelas pessoas mais antigas. Isso realmente me incomoda. Me incomoda no dia a dia, né? Do sujeito não levantar para dar um lugar para o idoso sentar, ou de o sujeito, vejo isso direto nas missas em Maceió. O sujeito chega, tem um idoso sentado na frente do banco, na ponta do banco, o cara passa, batendo na perna do outro para sentar no lugar dele, não dá nem uma boa noite, nem pede nenhuma licença. Verdade. Né? Isso é muito ruim, eu acho. Porque, veja, na minha época, essas pessoas, como eu disse, o seu avô, por exemplo, seu Zé Sertão, o cara trabalhador, um grande empreiteiro assim, tal, que a gente via todo dia botando calçamento, levantando casa, tal, né? Quando ele chegava na minha casa, eu me refiro a ele, mas dando um exemplo dele de várias outras pessoas, ele era recebido na minha casa, assim, como uma pessoa, eu diria quase uma autoridade, entendeu? Chegava seu Zé Sertão, chegava seu Nezinho do Tabocal, que era avô do Cal, o Cal que conserta a rádio ali. Uhum. Chegava o seu Bilu, o outro avô do Cal, o pai da mãe dele, que era um comerciante, né? Chegava o Major Dé, que era o pai da Lena do boteco, do Comida de Boteco aqui, André de Albuquerque Pontes. Vejam, eram todas pessoas assim, simples, mas eram homens respeitáveis, né? As mulheres, a mesma coisa, as senhoras que chegavam lá. Existia na minha infância uma ex-prostituta que frequentava a minha casa. Ela tinha sido, morava ali na Rua da Jaqueira, que na época chamava-se Rua da Gandaia. Era a Rua da Gandaia. A Rua da Gandaia. Até hoje os mais velhos chamam de Rua da Gandaia. A gente não podia nem passar na porta lá. Minha mãe não deixava tal. Né? Que era a Rua da Gandaia. Que era a Rua da Gandaia, porque tinha aquelas casas de tolerância. Né? As casinhas que os fregueses pegavam as moças já e tal. E ela, coitada, tinha sido... Né? Durante muito tempo, e ficou velha, como sempre acontece, velha, ninguém queria mais. E aí ela passou a viver da esmola alheia. Minha avó era uma das que ajudavam ela demais. Ela morava ali numa casinha, ali naquela ruazinha. Pois bem, Dona Maria Geralda.
Essa mulher me ensinou a primeira lição de... Como é que eu diria? Não é de marketing, é a primeira lição de estratégia. Repare bem, minha avó era louca por mim. Eu sou o primeiro neto, minha avó morava conosco em casa, né? Aí ela ia sempre pegar um agrado com a minha avó. Minha avó dava um dinheirinho, dava uma feira, dava um pacote de fuba, uma coisa dessa qualquer. Ela, esperta, percebeu que eu era o queridinho da minha avó. Aí o que é que ela fazia? Ela, no caminho para minha casa, em qualquer carrinho de confeito que tivesse, ela comprava ou um lanchezinho, aquele lanche que ainda hoje vende, que é 2 biscoitinhos com a goiabada no meio, ainda vem aquele pacotinho com 8, né? Ou um pirulito, ou um zorro, que era um pirulito da época que nós gostávamos muito, que era um caramelo, tal. Então ela comprava um negócio daquele, vamos dizer que fosse, será hoje, R$3, né? Aí ela chegava e dizia, Dona Isaré, minha avó, eu trouxe isso para o refinado. O refinado era eu. Por que refinado? O açúcar refinado, que é muito branco, né? Ela dizia, eu trouxe para o refinado. Minha avó disse, Maria, não precisa, você já anda, né? Precisa. Não, mas eu gosto muito dele. Aí veio, aí me dava o negócio. Minha avó, que já queria ajudá-la, se compadecia com aquele gesto dela e aí dava R$10 a ela. Pronto. Então era o melhor investimento do mundo. Ela tinha trazido por 3 e ganhava 3 vezes mais, né? Que talvez se ela não fizesse aquele agrado, minha avó fosse dar uma coisinha menor para ela. Pronto. Estratégia. Uma figura dessa que eu via lá, ela podia estar fazendo o sol que fosse e ela chegava com um guarda-chuva pendurado aqui na mão, no braço, né? E ela ia lá toda tarde fazer isso lá na minha casa. Então, repare, eu acho que dessa turma foi que eu fui bebendo a inspiração para começar a escrever. E aí eu comecei a escrever e, como eu disse, assim como a leitura, é um vício sem volta, né? Hoje o celular nos ajuda muito, porque agora você tem o bloco de notas, né? É verdade. Então agora o meu bloco é sempre cheio aí, porque eu vejo uma coisa, eu vou me lembrando, tal. Às vezes eu anoto uma frase apenas, às vezes eu anoto algo que alguém disse, eu ouço numa missa, eu ouço numa fila de banco, né? Enfim, eu vejo num programa de televisão, eu guardo e às vezes aquilo me serve para depois, vem um poema. Às vezes o poema vem feito, já vem pronto. Às vezes eu estou vindo no carro, tal, né? E aí, meu Deus do céu, isso aqui, paro, aí boto no bloco ali e tal. Enfim, eu acho que escrever é uma maneira de falar a sós, não é? Comigo mesmo, sem ser chamado de doido. Porque ninguém vê que eu tô falando sozinho. Tô escrevendo aqui. Tô escrevendo e tal. Aí, no caso, você já planeja o 10º livro, já? Já. Eu, na verdade... Já tem a temática dele, o título? Eu tô escrevendo 2 livros. Um é um livro técnico, que é um livro jurídico, que é sobre a organização judiciária de Alagoas. É um conjunto de normas que regulamenta a organização judiciária do Poder Judiciário do nosso Estado, né? E estou trabalhando num outro livro, que este é um livro de memórias da minha infância. Esse eu acho que vai ser bem interessante. Esse livro já está adiado há 20 anos, quase. Porque, veja, eu queria lançá-lo quando eu ia fazer 40 anos, certo. 2010. Né? Eu estava já com ele rabiscado, estava faltando ajeitar umas coisas. Mas aí, infelizmente, minha mãe foi diagnosticada com um câncer muito rápido e com 3 meses ela morreu. Em janeiro de 2010 ela morreu. E aí acabou comigo, foi o pior ano da minha vida, né? E aí eu não tive mais cabeça de fazer nada disso aí. Eu queria com 40, porque 40 é um número muito simbólico, né? É verdade. 40 anos é o que o povo de Deus andou no deserto para poder chegar na terra prometida. 40 dias que Jesus foi tentado no deserto pelo Satanás. Enfim, é muito simbólico na Bíblia. Mas aí não deu. Aí eu digo, quando eu fizer 50, eu lanço ele. E aí esse turbilhão de atividade profissional fez com que eu não conseguisse. Já passou 4 anos dos 50, já estou com 54. Mas eu me... Mas aí eu me impus, eu disse, rapaz, se eu não botar uma data, não vai sair. Então eu vou lançá-lo, se Deus quiser, para o ano. Porque para o ano, com 55, eu estou fazendo 40 anos de atividade literária, porque eu comecei a escrever com 15 anos. Né? Então eu quero pegar esse mote, ele já tem até o título, chama-se Os Dias Azuis, que é o título de um poema meu que está nesse livro. Dias azuis por quê? Isso foi uma figura de imagem que me veio à mente, porque eu digo sempre que os dias da minha infância não tiveram nuvens. Eu fui muito feliz na minha infância aqui. Muito, muito, muito. Uma infância simples,
não é? Sem nada de luxo, eu não tinha brinquedo de luxo. Tal, Tirando nada. o Sandro, né? Tirando o Sandro, o resto foi ótimo, bem lembrado. E aí, veja bem, e aí são dias azuis assim que o céu estava sempre azul. E aí eu escrevi um poema que está nesse livro, que é um poema que eu gosto muito, que eu digo assim: Murici me liberta as fantasias, tem o gosto das minhas inocências, os sintomas de todas as carências que acompanham até hoje os meus dias. Ouço o som das sentidas melodias que vovó entoava tristemente. Quase a ouço cantando alegremente as modinhas da sua mocidade. Murici tem o gosto da saudade dos meus dias azuis de antigamente. Esse é o mote. Murici tem o gosto da saudade dos meus dias azuis de antigamente. E no final eu digo: do menino que fui naqueles anos, pouca coisa restou no homem de agora. Sou apenas um pecador que chora o lamento de tantos desenganos. Sou um prisioneiro dos tiranos pensamentos que vêm à minha mente, que se postam de pé à minha frente e que me desafiam de verdade. Murici tem o gosto da saudade dos meus dias azuis de antigamente. E aí, esse título desse poema, Os Dias Azuis, que vai ser o título desse livro. E aí, nesse livro, que vamos dizer assim, o Crônicas já foi um aperitivo dele, não é? Eu falo aí sim dessas figuras todas que a gente começou a conversar, porque eu acho que eu tenho um dever de deixar registrado para isso. Uma vez eu escrevi no meu Instagram, eu fiz uma homenagem a Dona Osana, essa que eu acabei de falar, essa parteira, e dias depois uma bisneta dela, que mora em São Paulo, né, mandou uma mensagem para mim no meu privado, dizendo que tinha ficado emocionada tal, porque a avó dela, a mãe dela, que era neta da Dona Osana, falava tal, mas era muito pequena essa mãe quando a Dona Osana morreu, né? E que ela ficou feliz de ver uma pessoa estranha, que não era da família tal, dizer aquilo tudo, tão bonito, etc. Então eu acho que, por isso que eu disse a vocês, cada geração, na minha opinião, ela tem o dever de fazer esse registro, entende? É verdade. Para que amanhã a gente possa saber disso. Amanhã um filho seu, um neto seu, ele possa saber qual foi a importância da sua mãe, qual foi a importância da sua avó, né? De onde foi a batalha. Às vezes a gente não vê o que é que um ancestral nosso fez. Às vezes a gente já tem uma condição melhor, né? E você acha que é fácil. Vocês são adultos, são jovens, mas já são adultos. Hoje vocês já sabem que não é fácil. Você já é pai de família. Então veja, não é fácil criar um filho, não é fácil manter financeiramente um filho, não é fácil dar de si para um filho, né? Dar atenção, dar carinho, dar orientação, tal. Então, às vezes a gente perde essa noção do que o nosso pai fez, o nosso avô fez, tal. Então, eu acho que a gente tem uma obrigação de deixar esse testemunho. Esse livro meu pretende ser justamente isso, um testemunho, né? É um ato, um preito de gratidão meu em relação a muitas dessas pessoas que estão lá no livro. Dona Osana Gomes da Silveira, a madrinha Eulália, que era uma madrinha do meu pai, uma mulher santa, a Dolores Correia, que era uma benzedeira, né? Oficialmente ela era lavadeira de roupa. Então ela lavava as roupas lá da minha casa, principalmente de mim quando criança, né? E eu convivi com ela até eu já adulto. Ela faleceu, já tinha 21, 22 anos, estava no meio da faculdade. E a Dolores, ela benzia, não é? Então, no quintal da minha casa, tinha sempre uma touceira de vassourinha, que é um mato que é próprio para benzer, né? Apanhei então, isso aí. Não... serve para apanhar também, né? Para mim era para benzer. E aí, resultado, quando dava qualquer coisa, eu tinha muita febre, não sei o quê, eu tinha um problema de garganta sério. Aí minha avó dizia: mal olhado, então chama a Dolores. Então ela vinha, né? Tempos depois, na feira de Caruaru, eu vi uma escultura lá, comprei, está comigo lá em casa, da benzedeira, né? Que era exatamente como ela era, com um pano branco na cabeça e tal, né? Então ela botava a mão assim no quarto e pegava a vassourinha e aí começava. Com 2 tributários, com 3 eu te tiro, com a força do credo, vem retirar, amém. Tributário põe nos teus olhos, põe no teu olhar, pá, pá, e balançava. Quando ela terminava, a vassourinha estava murcha. O meu pai, para provocá-la, ela dizia: tá vendo, doutor Deus, como ele estava cheio de olhado? Pai disse: não, Dolores, tá murcha porque você passou meia hora balançando aí. Não tem mato que fique duro, né? Você meia hora. Não, o senhor diga isso não, que é pecado, é porque era o olhado.
E aí, quando terminava, ele dizia, vai-te daqui, olhado, para as ondas do mar sagrado, amém, Jesus. Só que na minha casa não tinha o mar sagrado. Tinha o Mundaú, né? Então ela jogava no Mundaú. Apesar de dizer, vai para as ondas do mar sagrado, ela jogava no Mundaú. Depois eu digo, ela sem saber estava fazendo certo. Porque todo rio não deságua no mar, né? Então, botando no Mundaú, chegaria realmente nas ondas do mar sagrado, como ela queria. Então, veja, não só tinha ela, tinha a Dolores, que era essa senhora, tinha a Dona Maria, que era a mãe do Manuel do Isíquio, que era um vigilante, sua avó e seu avô conheceram muito ele aqui, né? Então sempre teve aqui em Murici, como tem no Nordeste todo, no interior todo, essa pessoa que vai lá e benze, né? E é interessante, se você procurar aí nos Google da vida, né? De onde veio essa tradição das benzedeiras, isso tem tudo a ver com a origem africana. Nossa, né? E é uma mistura, a reza do benzimento é uma mistura, é um sincretismo religioso de orações de matriz afro misturadas com as da Igreja Católica Romana, né? E que termina ficando um negócio bonito. Exatamente. É uma coisa que as pessoas acreditavam mesmo. E claro, não podia benzer sem camisa, tinha que estar de camisa, a criança tinha que botar a camisa, né? Não podia ficar de costa pro rio, não sei porquê, tinha que ficar de frente pro rio, enfim, tinha não importa onde você estivesse na cidade. Não importa onde você estivesse, tem que ser virado para o rio, né? Então, não sei se você sabe, a nossa estátua do Padre Cícero aqui, ela já foi mudada algumas vezes, principalmente quando foi feita aquela última restauração dela, porque quando chegou, botaram ela virado, que não era para o Juazeiro. E a tradição é de que a estátua do Padre Cícero tem que estar virada para o Juazeiro. Então ali é a reta do Juazeiro. Agora ele está na reta do Juazeiro. Aí depois tal, é fácil de saber, né? Geograficamente ela foi mudada tal para ficar na reta do Juazeiro. Então repare, essa coisa desse saber popular, né? Isso é muito interessante. Foi aí que eu fui fazendo essa minha obra. E aí, naturalmente, veja, eu comecei a escrever, comecei a ler, comecei a conviver com esse circuito literário, participar de declamação de poesia, passar a concorrer em concurso de poesia estudantil quando eu estava na UFAL, antes ainda quando eu estava no Colégio Guido. E aí, de modo que a minha chegada à Academia Alagoana de Letras foi uma chegada natural, eu diria. Eu cheguei muito cedo à Academia, eu tomei posse na Academia com 33 anos de idade. Àquela época, eu fui o mais novo a ingressar na academia, em idade. Né? A academia existia desde 2019. Até ali, 2003, ninguém tinha entrado com 33 anos. E depois de lá para cá, aí já há uma outra conterrânea nossa na Academia Alagoana de Letras, que é a professora Dilma Cioli Bonfim, que inclusive dá o nome à biblioteca do SESI aqui, ao lado do Caldinho do Cicinho ali. Né? Que é uma mulher que é doutora em língua portuguesa. O pai dela era marchante aqui, seu Alcírio, amigão do meu avô, né? E hoje eu estou lá no Instituto Histórico também. A Academia Alagoana de Letras, ela teve 2 muricienses como fundadores. Um deles, Aurino Maciel, que era filólogo, grande escritor, historiador, fez parte também do Instituto Histórico e Geográfico de Pernambuco, já morava em Maceió há muito tempo, era um grande professor de gerações. Era tio da mãe do Odilon Marques Luiz. O Odilon que faleceu, a mãe do Odilon, a Terezinha Maciel, era sobrinha dele, do Aurino Maciel. E o Tito de Barros, que era um grande poeta parnasiano aqui, né, que foi prefeito de Murici, na época chamava-se intendente municipal, foi deputado estadual, foi comandante da polícia, integrou a célebre Expedição Rondon, que na década de 30 desbravou a Amazônia, né? E que era parente da Dona Teonas, que faleceu agora aqui, Dona Teonas Crisóstomo, a esposa do seu Severino, a mãe do Adelmo, né? Então esses 2 muricienses marcaram lá. Então Murici sempre esteve assim presente nessa história do protagonismo literário. E lá, claro, tudo que eu escrevo tem uma revista da Academia, que a gente chama revista, mas é um livro que anualmente sai na Academia, como no Instituto Histórico. Geralmente o que eu escrevo é algum tema de Murici, ou sobre alguém de Murici, ou sobre alguma coisa de Murici. Uma vez, uma pessoa muito querida disse: rapaz, você não acha que você está monotemático, não? Eu digo, eu até posso estar, mas é intencional, é proposital, né? Tem um verso, acho que é do Cassimiro de Abreu, que diz assim: todos cantam sua terra, também vou cantar a minha. Pronto, eu gosto de cantar a minha terra. Eu acho que Murici tem muita coisa para ser cantada, tem muita coisa para ser dita, né? Para ser revelada. Graças a Deus, com esse turismo ecológico, a Cachoeira da Tiririca e tal, né? E isso atrai os olhos das pessoas para cá.
A gente precisa ter mais coisa. Conversávamos há pouco, eu tenho um sonho grande de que nós pudéssemos ter aqui em Murici um museu. Isso aí seria uma luta nossa Eu também. acho que bom, vamos estar juntos Vamos nisso. estar juntos. Veja, eu acho que Murici precisa de um museu De Murici. de Murici, não é? Para que a gente possa ter guardado, primeiro, essas coisas, esses saberes todos. Eu tenho um bocado de quinquilharia guardado em casa. Meu pai fica danado da vida comigo. Né? Ferro antigo, radiola antiga, tal. Antigo, não é velho, não. Os Antigo. ignorantes é que dizem que é velho, mas é antigo, né? Porque eu acho que isso tudo faz parte. Mas o museu também, veja, é das pessoas. Das pessoas. Entende? A gente precisa ter. Nós precisamos ter um lugar onde, eu repito esse nome porque para mim é muito caro, onde o exemplo de Dona Osana Gomes da Silveira esteja lá, né? Porque muitos avós de vocês tal ou pariram com ela ou vieram ao mundo através das mãos dela, né? Veja, trazer a vida, isso é uma coisa extraordinária, né? O Padre Geraldo Vilas Boas, que passou aqui quase 30 anos, foi padre de 3 gerações, né? Quantos não vieram para a igreja tal por conta disso dele? Enfim, eu acho que a gente precisa ter algo aqui. Aliás, eu vou dar uma notícia aqui em primeira mão. Ótimo, a gente adora na primeira mão. Veja, este ano, se minha mãe estivesse viva, ela teria feito 90 anos. Ela nasceu em 8 de janeiro de 1934. Já faleceu há 14 anos. E, numa forma de homenageá-la, né, eu estou criando o Instituto Lenira Tenório, que é uma instituição cultural sem fins lucrativos, direcionada justamente à cultura e cidadania. A nossa ideia, esse é um sonho antigo meu e da minha tia Lúcia, a Lúcia do cartório ali, Certo. né? E a gente sempre conversou muito sobre isso, sobre a vontade que nós tínhamos de fazer algo que pudesse trazer para cá iniciativas, principalmente nessa área de cultura e de cidadania, que são muito abrangentes, né? Então a ideia é a gente conseguir trazer alguns eventos para cá, com parcerias com a universidade, com a própria academia, fazer um encontro com o autor a cada 3 meses para a turma nova discutir com esses escritores, trazer apresentações artísticas, incentivar projetos. É algo que está nascendo somente de iniciativa nossa, privada, não é? A gente não tem recurso para isso, não tem dinheiro para isso, mas tem a boa vontade. Então nós estamos constituindo formalmente. Eu não quis lançar isso até a eleição, até o mês de outubro, para que não parecesse que tinha qualquer cunho político, eleitoral, político partidário, que não tem de jeito nenhum. Então, se Deus quiser, em outubro, até lá a gente vai conversar ainda, se Deus quiser, em outubro a gente lança ele aqui, né? E a gente já tem uma ideia de algumas coisas para o próximo ano e nós queremos sugestões, principalmente de vocês, dos jovens que pensam, que conhecem e tal, porque nós vimos essa necessidade. Repito, às vezes o poder público não se empenha o quanto poderia e às vezes pelas demandas que são muitas não tem um olhar específico para isso, né? Então é preciso a sociedade dar um passo. A gente se formalizando como uma pessoa jurídica realmente, a gente pretende que o ILT possa ser esse polo de fazer com que essas iniciativas aconteçam. A do museu é uma delas, é um sonho grande, claro, né? Mas veja, se a gente, para ser pequeno, basta o dia a dia. Sonhar tem que ser grande. Exatamente. A gente tem que sonhar. O Castro Alves tem um verso dele que ele diz assim, eu sou pequeno, mas só fito os Andes. Sou cego, mas só peço luzes. Não é? Então, como dizia um amigo do meu pai, pensar não dói. E sonhar dói menos ainda. E não custa. E não custa. Né? Tem um amigo meu, o professor Jairo Campos, que foi reitor da UNEAL, da nossa Universidade Estadual de Alagoas. Ele é potiguar, ele é do Rio Grande do Norte, de um lugarzinho chamado Francisco Dantas. Um lugarzinho pequeno, pelo que eu vejo nas publicações dele, parece ser tipo uma branquinha assim, menor que Murici. Pois bem, e ele lá criou o Museu de Cultura Popular de Francisco Dantas. É uma casa, talvez do tamanho dessa aqui, entendeu? Uma casa da família dele, né, que uma tia cedeu para ele lá. E veja, e ele montou com o acervo que ele tinha, ele pessoal, 100 e poucas peças lá. Meu amigo, a turma começou a frequentar esse museu, as pessoas começaram a doar, porque viram que era interessante, né, uma história dessa,
tal, e começaram a doar. Rapaz, ele tem um acervo hoje, que a agonia dele agora é o espaço. O espaço. Porque tá você... Eu nunca fui lá, eu vejo, depois vou dar aí pra você segui-lo. O pessoal anda, assim, batendo nas coisas, porque ele foi acumulando prateleira e tal, né? Ele disse a mim um dia desse pessoalmente, ele disse, olha, tem uma casa da minha irmã que estava lá, desativada, eu vou com um bocado de coisa na casa lá, porque como ele tem um terreninho ao lado dessa aqui, tá, ele pretende ampliar. Então repare, a juventude vai lá, a meninada vai lá, né? Pelo fato de ser um museu, ele conseguiu transformar em ponto de cultura do Ministério da Cultura, né? Aí ele recebe alguns incentivos esporádicos, aí vai banda para lá para se apresentar, porque eu acho, sabe, que o importante é a gente movimentar. Às vezes a gente tem uma ilusão, e eu digo a vocês que não tenham essa, que a gente, quando é jovem, sobretudo, a gente pensa sempre com a catedral. A gente sonha sempre com a catedral. É verdade. Né? E às vezes eu tenho que começar com a capelinha. Então, assim, não é a quantidade, né, do início. Você dizia, esse é o quê? O 23º episódio ou o 27º. Isso. Né? Talvez no primeiro e no segundo a quantidade de visualização e de interação que vocês tiveram tenha sido muito aquém da expectativa. Você diz, rapaz, será que esse negócio vai dar certo? Tal. Veja, tanto deu que você já caminha para o 30º. Exatamente. Né? Então, é semente. Você vai semeando ali e vai colhendo os frutos devagar. Eu acho que nós podemos sim fazer aqui, certo, algo. Se você dissesse qual é o seu projeto principal com esse instituto. O principal era a gente poder ter amanhã um museu, né, de cultura popular, certo? E que ele pudesse ter um pequeno espaço, que fosse no início, para nós fazermos algum tipo de atividade. Uma apresentação musical, um balé, tal, auditório pequeno para 50 pessoas, que seja para 50 pessoas, que se puder ser para 30, que seja para 30, não é? Mas que a gente possa ter, por exemplo, pelo menos a cada mês, algo que a gente possa ir formando. Um ciclo de leitura, por exemplo, né? Uma feira de doação de livros. Essa foi uma ideia que eu achei arretada do professor Jairo lá. Não é uma feira de comprar o livro, essa é ótima também, uma feira, mas ele fez uma feira de doação. Ele conseguiu, com a editora, não sei o quê, começou lá com 100 livros. Anunciou na periferia, ó, sábado que vem vai ter 100 livros aqui para serem doados, certo? Quem tiver interesse, que queira só um único compromisso, que o cara que receba esse livro doado, né, ele faça ele circular depois. E aí vai da consciência de cada um. O cara pode gostar e ficar com o livro, claro, o cara se apega e tal, mas a ideia, não é tentar fazer o livro circular. Eu vi um dia desse um sujeito que espalhou lá no Jacintinho umas geladeiras. Geladeira usada. Né? Porque a geladeira já aparece um instante, né? Então pronto, ele pegou 3 geladeiras usadas que ele conseguiu no ferro velho para lá, tal. Um amigo dele que picha. Picha não, pichar é coisa ruim. Faz grafite. Faz grafite, é grafiteiro, né? O cara grafitou a geladeira, que ficou lindinha, as 3, e ele espalhou em 3 pontos já. Certo? E botou os livros que ele conseguiu. Parece que 20 e poucos livros. Veja, até quando ele deu a entrevista, não tinha sido depredada nenhuma das 3 geladeiras. Estava lá na esquina de uma praça lá. Né? Não tinham sido depredadas e veja, os livros que estavam voltando em condições íntegras de uso. Ou seja, a juventude ou o pessoal adulto mesmo que estava pegando percebeu que aquilo ali era uma coisa deles. Né? Era uma coisa que era importante. Um dia desse, o Claudinho Damasceno, meu amigo aqui, filho da dona Zélia, ali, ele mandou para mim um vídeo aqui de uma senhorinha que está cuidando de uma praça dessas novas que a prefeitura fez, aqui nessa parte alta. Ele disse até o nome dela. Veja, ela está cuidando da praça como se fosse o jardim da casa dela. Ela vai lá aguar todo dia, entendeu? Dá bronca nos meninos que ficam querendo quebrar o banco e tal. Repare que coisa arretada, né? Esse pertencimento que você passa a ter com aquilo que é... Porque nós temos uma ideia errada, às vezes, de achar que o que é público não é de ninguém. É o contrário, né? O que é público é de todos. É de todos. É de todos, é nosso. Porque tem coisa melhor do que você ter um banco decente numa praça para você sentar e conversar um pouquinho ali e tal, e ficar batendo um papo, etc. Né? É aquele espaço que ficou bonito ali, gostoso, ao lado da minha casa ali, na antiga ponte. Né? Toda vez que eu durmo aí, eu vejo o pessoal utilizando lá.
conversando, e desse estava uma turma tocando violão lá. Um bocado de jovem, tinham 6 ou 7 pessoas. Um rapazinho no violão, tal, no chão, a mina sentada em cima do banco, rindo tal. Olha que negócio arretado, né? Ali não tem mais nada ali, só quando tem missa, a escuridão da pega, o silêncio. Eu digo, gente, música, será que eu tô sonhando? Eu fui lá de fora, tava a turma tocando. Eu digo, rapaz, muito bem e tal. Arretado, dormir ao som de música ao vivo. Então, é essa coisa que a gente precisa fazer. Então, eu acho que a gente pode pensar, não é, em ter um espaço desse, e talvez essas atividades do Instituto possam ser o pontapé inicial para uma coisa dessa. Eu tive notícia de que um grupo aqui de Rio Largo, o pessoal que é ligado à maçonaria lá, a loja maçônica que tem lá, eles fizeram um projeto e conseguiram, pela Lei Rouanet, agora o patrocínio da Lei Rouanet, autorização para captar R$2 milhões. 2 milhões para fazer um grande centro cultural lá. Lá em Rio Lago, não sei se vocês já foram por ali pela Gustavo Paiva, que é aquela parte antiga. Já. Né, tem aqueles galpões antigos que foram da família do Gustavo Paiva, da fábrica. Pois bem, o Arnaldo Paiva, que é neto do Gustavo Paiva, é nosso colega de Academia de Letras, foi ele que me disse isso. Então, a ideia deles é comprar esses 3 galpões, 3 daqueles galpões, aí é uma estrutura grande pra caramba, entendeu? E lá eles vão fazer um teatro para não sei quantas pessoas, né? Um centro de cursos, tal, e uma biblioteca. Veja, iniciativa privada. Né? Porque Rio Lago é uma cidade ali, é um bairro de Maceió praticamente, mas não tem uma biblioteca decente. Né? Então os caras se juntaram lá e todo mundo foi voluntário. Aí tem uma arquiteta que já doou o projeto, quando tiver lá o negócio ela vai fazer, né? Então são essas coisas todas que às vezes a gente tem medo de dar um pontapé inicial, né? Mas muitas dessas vezes o que falta é o pontapé. É o pontapé. Vocês devem conhecer o Claudio No aqui, o No Gomes. Já a gente conhece, sempre citado aqui nos episódios. O No é um cara extraordinário, né? O No é um cara extraordinário. Tanto ele quanto o Cristiano, irmão dele. Né? Mas o No tem uma cabeça, rapaz. Ele tem umas ideias. Né? Ele tem umas ideias muito boas, muito boas. É um rapaz de muito valor. E que pode ser aproveitado, deve ser aproveitado. Né? Eles sentavam conversando e ele dizia, pô, Diógenes, às vezes a gente pensa que não é capaz de fazer as coisas porque não tem apoio e tal. Eu digo, mas meu irmão, não desanime. Né? Não desanime, porque o importante é a gente ter a ideia. Raul Seixas canta lá. Basta ser sincero e desejar profundo. Né? Você vai ser capaz de transformar o mundo. Isso não é pieguice, não, sabe? Eu acho que todas as ideias grandiosas, né? Elas nasceram numa cimentinha lá. A história diz que o Santos Dumont, quando era pequeno, garoto, ele levava muita palmada de palmatória na mão da professora. Porque tinha aquelas perguntas e tal, aí dizia assim... a ave voa, voa. O peixe voa, não. O boi voa, não. O homem voa, aí só ele. Voa! Você é maluco? Aí pá, nunca viu o homem voar? E realmente, naquela época, o homem não voava, né? Repare, por que é que ele respondia o homem voa? Não é? Isso certamente estava na cabecinha dele já lá de criança, ele pensava nisso. Esse cara, um dia eu vou fazer voar, Eu acho Santos Dumont uma das figuras mais extraordinárias da história do Brasil. Porque, veja, o cara sair daqui, tal, né, fazer isso, ir para a França, veja que dificuldade o cara ir para a França, e começar a investir em aviação lá, ter patrocínio e tal, né? E veja, nós voamos hoje graças a ele. Graças àquele pivetinho que dizia o homem voa, voa sim, e apanhava de palmatória. Porque era uma loucura. Mas sabe ele porque ele respondia, né? Porque estava Ele já planejava. Veja, talvez ele nem soubesse como, né? Mas ele achava que podia voar. Uma hora ia voar. Uma hora ia voar. Então, assim, eu acho, sabe, que são essas coisas que são capazes de impulsionar, de fazer a gente ir para frente. No interior, às vezes, tem um problema, né? Porque as pessoas sempre pensam que tudo que se faz tem uma conotação política eleitoral. Não que a conotação política eleitoral por si só seja algo negativo, de jeito nenhum. Mas eu acho que há muita coisa, sim, além dessa intenção. É verdade. Né? E isso tem que mover todos nós. Às vezes a gente fica somente na crítica e não dá o passo. Né? Se a gente pensar que cada um dentro da sua área pode fazer algo, de repente você vai ter... Veja, nós temos 12 meses em um ano. Né? Eu acho que não é exagero você pensar que você pode, uma vez ao mês, um exemplo apenas,
você pode, uma vez ao mês, fazer algo diferente que nunca foi feito na cidade. Você pode trazer uma orquestra filarmônica que nunca tenha tocado, né? Você pode trazer um escritor para dar uma palestra e autografar o livro deles e a meninada bater papo, né? Você pode pegar o cara daqui, que não é trazer, é o cara que já está aqui. Mas veja, as pessoas sabem quem é o Zé Cícero, né? Mas quem já conversou com ele? Qual é a criança que já conversou com ele? Né? Talvez os colegas dos filhos dele que estudam nas escolas daqui nem sabem que o pai do coleguinha é um pintor. É um pintor. Né? E que pinta daquele jeito. Nós falamos na tela aqui do Tudo Azul, que é uma marca registrada dele, aquela tela que é fantástica. Então, repare, essas pessoas às vezes estão do lado da gente e a gente não está dando valor. Né? Aí, quem sabe se uma meninada dessa vê um negócio daquele, ouve um cidadão desse conversando, e diz, rapaz, eu até sei fazer uns desenhos. Será que eu consigo pintar? Né? Pai, me dê um negócio aqui, compre 2 tubos de tinta aqui para ver se eu faço alguma coisa. Porque às vezes o que falta é despertar. É você jogar, né? Quando eu era pequeno... A curiosidade, né? A curiosidade. Existia um poeta aqui que era farmacêutico, Dr. Rafael Pereira de Aguiar. Rafael era o pai do Cléo, que depois foi da farmácia, ali que a Sheia levou o comércio ali, né? O Cléo, tio da Aninha Aguiar, médica, né, dos meninos todos. Doutora Aninha. Doutora Aninha, pois é. O seu Rafael era o avô dela. Uma figura, ele era doutor mesmo, ele era formado em farmácia na Faculdade de Farmácia do Recife. Né? Ele não era farmacista, não era o dono da farmácia, como tinha o irmão de minha avó que era, né? Ele era farmacêutico, formado. Pois bem, e era um velhinho, rapaz, eles todos são miudinhos, né? Os Aguiar são tudo baixinhos assim e tal, mas uma figura, todo ligeirinho e tal. E ele escreveu um livro chamado As Portas de Minha Alma. Meu pai, recém-formado, foi quem fez o prefácio desse livro, em 1976. Eu tinha 6 anos de idade. E eu achava um negócio, porque ele ia muito lá conversar com meu pai, um cara muito inteligente, ele. Aí não disse, olha, o seu Rafael é poeta. Poeta na minha casa. É uma coisa, parecia uma coisa distante, inacessível, né? Veja, hoje nós temos aqui um poeta arretado como o Cristiano Silveira, né? Que é um cara muito bom, muito bom. O Cristiano está no nível do Braulio Bessa. Verdade. Né? O mesmo estilo literário, né? Tá ficando cada vez melhor. Quanto mais eu ouço as coisas, pô, esse cara tá bom demais, tal, né? Bom, ele é bom de fala, ele interage bem, ele anima o pessoal quando ele está conversando com essa meninada nova. E já né? esteve aqui com a gente. Já esteve aqui, né? Pronto, Já pois é. Fez um poema pra gente. Pois é, repare, um cara desse, você tem que fazer ele chegar à juventude, né? Verdade. Ele tem que chegar aos meninos lá. Ele disse a mim, a gente se encontrou no enterro de alguém aqui, que o garoto dele já está rabiscando uns poemas, né? Então é coisa boa. Tá vendo em casa ali e tá, né? Tá já tá fazendo, também. já tá indo lá e tal. Então isso é muito bom, muito bom. É verdade. E, doutor Diógenes, foi muito bom ter você aqui com a gente. Mas o programa... a conversa tá muito boa, mas o programa já tá ficando muito longo e a gente vai ter que realmente marcar aquela parte 2 que As a gente duas tinha ordens. dito. Né? Já tá convidado. Já tá convidado. É Diógenes e Dr. Marcelo aqui, tá pau a pau pra mim. Ô, Doutor rapaz, Marcelo foi Marcelo muito- já esteve aqui, Marcelo Já Vieira. esteve aqui, já. Marcelo é o cara Primeira temporada, extraordinário. foi muito bom com ele também. Ótimo. Vamos trazer ele também aqui. Um dia com os dois, quem sabe? Nossa, 5 horas direto. Você vê, para encerrar, o Marcelo é um dos homens que eu mais admiro aqui em Murici. Marcelo é um pouquinho só mais velho do que eu, né? Um rapaz de origem humilde, tal. E eu digo sempre que o Marcelo, ele representa bem a todos nós mauricienses, Verdade. porque ele não deixou de ser quem é nunca. O Marcelo hoje é o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, é um desembargador federal, é o desembargador presidente, né? Mas ele continua aqui em Murici, e Marcelo também, mas eu digo aqui principalmente, né? Tendo a mesma pessoa que ele sempre foi, simples, né? Não anda de vidro fechado no carro, não anda com segurança, poderia ter, o presidente do tribunal tem segurança à disposição. Marcelo não vem dirigindo o próprio carro dele, ou seja, é dessas pessoas que sabem que a essência não está no que é externo, não é? Então, eu acho que ele representa bem o que nós queremos que essa juventude nova possa vir a ser, né? Gente que não saia das suas raízes, gente que queira contribuir para a terra e gente que saiba que a grande coisa que a gente faz, meus amigos, nessa vida é essa, é a mão estendida. Cada um de nós pode sempre fazer
muito bem para muitas pessoas. Mesmo que a gente pense que não. Não é? Às vezes a gente acha que é pouco, eu não posso fazer nada. Besteira. Às vezes um ombro amigo pode salvar alguém de um suicídio. As pesquisas mostram isso. Né? Às vezes uma palavra, o sujeito ia se matar e tem aquele número de centro de valorização da vida e tal. Né? O cara passa 10 minutos conversando ali e desiste de se matar. Veja como é fácil a gente fazer o bem. Né? É só a gente estar atento. Então eu quero agradecer essa oportunidade, pedir perdão porque eu falo demais. Não, o programa é pra falar, né? O programa é feito pra isso. É o vício da profissão, viu? E vamos outras vezes, se Deus quiser, estar aqui pra gente falar mais coisas. Foi um programa muito bom. Eu espero ter ouvido, prestado atenção em tudo, porque eu tô com a mente fervilhando aqui, guardando tanto de informação que você passou pra gente. Eu aprendi muita coisa. E fora que tem muita coisa pra falar Ainda ainda. tem muita coisa pra falar. Muita coisa pra falar. Uma coisa que eu queria falar com você, que a gente vai ficar pro próximo episódio, era sobre a cultura nordestina. Ah, vamos sim. Então, Vamos falar de Ariano Suassuna. Exato. Vamos marcar um próximo episódio. Vamos falar da religiosidade popular. Exatamente. Do Padre Cícero, do Frei Damião. A gente tem assunto, tem muito assunto. E essa prova foi muito boa. Eu realmente quero repetir. Realmente espero que a agenda bata novamente. E É só ir procurar na porta do fórum lá de novo. vou lá. Mas agora a gente já tem como falar. Agora a gente dá contato. Tá mais A fácil. gente fica trocando mensagem. Meio-dia, rapaz. Meio-dia. 2 horas de conversa. Chega já. Passou rapidinho. Gente, eu espero que você tenha gostado desse episódio. Assim como a gente gostou, espero que você tenha gostado do Dr. Diógenes aqui com a gente. Você já conhecia ele? Deixa aí nos comentários. Se você já conhecia, você gostou do que ele falou O que aqui? você achou? O que você queria perguntar ao Dr. Diógenes? Exatamente. Deixa aqui uma pergunta, porque da próxima vez que ele vir, que já tá marcado, a gente já pega essa pergunta que você deixou aí e faz pra ele responder aqui, tirar uma dúvida sua, a gente fazer outra prosa dessa. Então, mais uma vez, eu quero agradecer sua vinda. Muito obrigado por ter aberto um espaço na agenda pra vir aqui conversar com a gente. Pra gente também é uma alegria, você é uma figura muito pedida aqui pela galera que acompanha a gente. Uma fonte de conhecimento. que a gente... E que precisa também chegar nos menores, nas crianças, nos mais jovens. Você é uma pessoa que precisa chegar nos mais jovens, precisa ser ouvido e precisa ser visto. Estamos aqui para isso. Você é uma das figuras, entre tantos artistas como o Mestre Bido, o Cícero, tem o Diógenes, tem o Cristiano e tem vários outros que precisam ser vistos. E o nosso programa, ele, graças a Deus, consegue fazer isso aos poucos, né? Se Deus quiser, cada vez mais. E eu agradeço demais por você que acompanhou a gente até aqui. Você tem algo a dizer, Carlos? Tenho algo a dizer. O Chipod agora, vídeo 1 por semana. É verdade. Queria avisar que você tinha esquecido e Verdade, eu também tinha verdade. esquecido. Agora a gente vai focar agora os episódios somente uma vez por semana. Por quê? Porque tem projeto novo chegando. Tem projeto novo. Tem um projeto novo saindo aqui. Vou adiantar em off aqui pro Dr. Diógenes depois, que ele vai gostar da ideia. Mas pra vocês, esperem um pouco. Segue a gente no Instagram, @oxipod.cast. Lá a gente vai mostrar pra vocês passo a passo o que é que a gente tá tramando, o que é que tá vindo de novo aí. Mas por enquanto, o Oxipod vai ficar uma vez Salto por ao semana. banco, você vai ver só... Se inscreve no canal, Deixa o like, ativa o sininho. Vejo vocês na próxima semana. Um beijo e tchau.